Embora a expressão "nada é garantido além da morte e dos impostos" seja amplamente conhecida, a Bíblia apresenta algumas figuras que nunca passaram pela experiência da morte. Apesar de muitos pensarem em Jesus como exemplo, as Escrituras esclarecem que ele realmente morreu antes de sua ressurreição. No entanto, 3 pessoas são mencionadas na Bíblia como tendo escapado da morte, sendo a terceira delas o centro de um dos maiores enigmas de toda a Bíblia: Enoque. O primeiro indivíduo citado na Bíblia que não experimentou a morte foi Enoque. Ele era descendente de Adão, mas sua linhagem não vinha de Caim ou Abel, e sim do terceiro filho de Adão e Eva. Além disso, Enoque era bisavô de Noé e fazia parte de uma linhagem que incluiu outras figuras significativas das Escrituras. Naquele período, antes de Deus limitar a duração da vida humana a 120 anos, conforme Gênesis 6:3, as pessoas frequentemente viviam por muitos séculos. Ainda assim, Enoque chamou a atenção por se tornar pai aos 65 anos e alcançar a idade de 365 anos. No período turbulento que antecedeu o grande dilúvio, a maioria das pessoas vivia longe de Deus, seguindo seus próprios caminhos e se afundando no pecado. Porém, Enoque, assim como seu bisneto Noé, se destacou ao andar com fidelidade a Deus, desenvolvendo uma relação única e profunda com ele. Em Gênesis 5:22 e 24, encontramos: Enoque andou com Deus. Então, ele já não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Esse relato ressalta a conexão especial de Enoque com Deus e o evento extraordinário de ser levado ao céu sem passar pela morte física. O Evangelho de Lucas menciona Enoque na genealogia de Jesus, em Lucas 3:37, traçando a linhagem até Adão. Além disso, o livro de Hebreus o inclui entre os antigos ancestrais israelitas que foram reconhecidos por sua fé exemplar. Hebreus 11, do 5 ao 6, afirma: antes de ser levado, ele foi reconhecido como alguém que agradou a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. A expressão "Deus o levou", frequentemente usada em referência a Enoque, aparece várias vezes na Bíblia. O livro de Hebreus deixa claro que isso não é apenas uma metáfora. A passagem explica que Enoque não enfrentou a morte, como é comum à experiência humana. Hebreus 11:5 reafirma: pela fé, Enoque foi levado desse mundo, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que era agradado a Deus. Enoque também recebeu o dom da profecia, antecipando a vinda de Jesus Cristo. Esse evento é descrito em Judas 1:14, onde lemos: eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar todos e condenar todos os ímpios por todos os atos ímpios que cometeram em sua impiedade e por todas as palavras desafiadoras que os pecadores ímpios falaram contra ele. No entanto, o impacto da vida de Enoque não se limitou a ele. Seu bisneto Noé também seguiu o caminho da fidelidade a Deus. Graças à sua retidão, Noé e sua família foram os únicos poupados durante o devastador grande dilúvio. A história de Enoque serve como um poderoso exemplo de fé, obediência e justiça, que agradam tanto a Deus que ele decidiu levá-lo diretamente desse mundo. É impressionante imaginar algo assim. Elias, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia a não enfrentar a morte, foi esse profeta, que viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Elias era conhecido por sua coragem em confrontar a idolatria e os deuses falsos que o povo de Israel havia começado a venerar. Entre seus feitos está o impressionante milagre em que fez fogo descer do céu, demonstrando que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus.
Como instrumento de Deus, Elias buscou levar o povo ao arrependimento e promover uma reforma espiritual em Israel. Naquele tempo, as nações israelitas haviam se desviado da fé de seus antepassados, abandonando o Deus verdadeiro para seguir práticas pagãs. Esse afastamento foi promovido pelo ímpio rei Jeroboão. Jezabel, esposa do rei Acabe, destacou-se por sua fervorosa adoração a ídolos, influenciando Acabe a construir um templo para Baal, o deus pagão, o que levou muitos israelitas a se afastarem ainda mais do Senhor. Diante do declínio espiritual da nação, Elias confrontou diretamente a impiedade de Acabe, orientando-o a se arrepender e retornar ao Deus de Israel. Porém, o rei permaneceu teimoso e desdenhou dos apelos do profeta. Em retaliação à obstinação de Acabe, Elias declarou que uma severa seca assolaria a terra. Nenhuma gota de chuva ou orvalho cairia até que ele orasse pelo fim do castigo. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, resultando em uma fome devastadora que se espalhou por toda a região. A partida de Elias desse mundo é ainda mais detalhada e marcante do que a de Enoque. Eliseu, seu aprendiz e companheiro, foi informado de que Elias seria levado ao céu naquele dia. Em 2 Reis 2:3, lemos: Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel foram falar com Eliseu e disseram: Você sabe que hoje o Senhor tomará o seu mestre de você? No dia designado por Deus, Elias saiu de Gilgal, acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, observados à distância por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram atentos aos eventos extraordinários que estavam por vir. Elias pegou sua capa, dobrou-a e, usando-a como se fosse um cajado, golpeou as águas do rio Jordão. De forma milagrosa, a água se separou, permitindo que ambos atravessassem em solo seco. Eliseu caminhava ao seu lado, observando tudo atentamente. Quando chegaram ao outro lado, Elias perguntou o que Eliseu gostaria de receber antes que Deus o levasse. Eliseu, em um pedido ousado, declarou que desejava uma porção dobrada do Espírito Divino que estava sobre Elias. Elias respondeu que o pedido era grandioso, mas que seria concedido caso Eliseu testemunhasse sua partida. Enquanto continuavam conversando, um carro de fogo puxado por cavalos igualmente flamejantes apareceu de repente, separando-os. Em meio àquela cena celestial, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, como narrado em 2 Reis 2:11. Melquisedeque. Poucos temas bíblicos são tão cheios de mistérios quanto a identidade de Melquisedeque, amplamente reconhecido como um dos maiores mistérios das Escrituras. Em Hebreus 6:19, encontramos uma referência a Jesus Cristo após sua ressurreição, ocupando uma posição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na tradução de Mofá, esse conceito é apresentado de forma ainda mais clara, descrevendo que Jesus possui um status equivalente ao de Melquisedeque, identificado pelo mesmo título. Para entender sua identidade, precisamos considerar relatos do Antigo Testamento, mas também do Novo. Melquisedeque é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme registrado em Gênesis 14. A narrativa ocorre em um contexto de guerra entre várias cidades-estado da antiga Canaã e da Mesopotâmia. Durante o conflito, Ló, sobrinho de Abraão, e sua família foram capturados. Um sobrevivente da invasão conseguiu fugir e levar a notícia a Abraão. Em resposta, Abraão armou 318 de seus servos e partiu em perseguição aos inimigos. Ele seguiu os invasores até alcançá-los, resgatando Ló e sua família, e trazendo-os de volta em segurança às cidades cananeias. Ao retornar dessa ousada missão de resgate, Abraão foi surpreendido pela aparição de uma figura misteriosa, Melquisedeque. Esse personagem enigmático veio ao encontro de Abraão para ministrar a ele. O evento é registrado em Gênesis 14:18,
que descreve o papel único de Melquisedeque na história bíblica. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Em resposta, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ou seja, 1/10 de tudo que possuía, já que dízimo significa exatamente isso, 1/10. Alguns detalhes da história de Melquisedeque fazem com que muitos concluam que ele era Jesus. Um deles é que Melquisedeque é identificado como um rei de Salém, a cidade que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. O nome Salém deriva de uma palavra hebraica que significa paz, o que confere a Melquisedeque o título de Rei da Paz. 2. Além disso, o nome hebraico Melquisedeque se traduz como Rei da Justiça. 3. Esse personagem também é mencionado no Salmo 110, 4, onde aparece em uma profecia sobre Cristo. O rei Davi escreveu: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo é repetido em Hebreus 5:6 e novamente em Hebreus 7, que diz: Melquisedeque não é descrito com pai ou mãe, ou qualquer genealogia. E novamente em Hebreus 7:3, que diz: Melquisedeque não é descrito com pai, mãe ou qualquer genealogia. Não há menção de seu nascimento nem de sua morte. Sua existência é comparada do Filho de Deus, permanecendo sacerdote eternamente. Esse relato bíblico serve como prova de que Melquisedeque nunca morreu, mas ainda deixa em aberto o mistério da sua identidade. Afinal, quem ele realmente era? A resposta continua sendo um enigma. No entanto, independente das interpretações sobre Melquisedeque, o ponto central de Hebreus e da Bíblia como um todo é que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que cumpre perfeitamente o papel de intercessor entre Deus e a humanidade. Ele é o sacerdote eterno, a verdadeira ordem de Melquisedeque e, mais importante, ele é a resposta para todos os nossos anseios espirituais. E o que mais deve nos chamar a atenção na história desses 3 homens é o quanto eram próximos de Deus e como levaram uma vida cheia da manifestação da presença divina. O mais importante a fazermos é buscar entender como podemos viver o nível de vida com Deus que esses homens tiveram, o que eles fizeram, quais foram suas renúncias, sua superação, posicionamento e quanta fé tiveram a ponto de jamais experimentarem a morte. Nosso anseio deve ser buscar esse nível de experiências com Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.